Olá, gente! Vamos dar continuidade ao nosso projeto Mesmo Online Somos Brasil, Somos Brasileiro, do Colégio Estadual Guilherme Campos. O 7º ano A e B apresenta roteiros de viagem pelo Brasil. Professores organizadores: Alessandra, professora de Ciências; Alice, professora de Educação Física; Roquene, professor de Matemática. Regiões de destino. A nossa viagem acontecerá nas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde os nossos alunos do 7º ano A e B escolheram alguns lugares para que possamos embarcar nessa viagem. Vamos lá? Olá! Hoje, no projeto Mesmo Online Somos Brasil, Somos Brasileiro, você verá o tema Roteiros de Viagem pelo Brasil. E este grupo foi destinado a falar da região Norte, uma região cheia de natureza e belezas naturais, para você aproveitar o máximo possível. O grupo está sendo composto por Luana, Isadora, Sandriele, Rebeca, Beatriz e Conrado. Nós falaremos sobre um pequeno vilarejo situado no norte do Pará. Este belíssimo lugar chama-se Alter do Chão, mais conhecido como Caribe Amazônico, e como já disse, é um vilarejo que está localizado no município de Santarém, no estado do Pará. Lá você encontra diversas paisagens naturais, uma biodiversidade enorme, a sua cultura típica é incrível, com vários tipos de comida para você saborear. Nós também vamos encontrar praias, florestas, rios, nascentes de água, povos ribeirinhos, lugares para se hospedar e muito mais. Os moradores de Alter do Chão te proporcionam uma experiência ainda melhor com a cultura deles. Por exemplo, o carimbó é o principal ritmo de Alter. Sua tradição se relaciona a ele. Os rios Parajós e Arapuins são próximos a Alter do Chão. Por isso, você deve visitar o lugar nos tempos da seca, que são entre o mês de agosto a dezembro. Quando você visita o local no tempo da cheia, não se vê nada além dos rios Parajós e Arapuins. E já na seca, só as praias ficam à mostra, já que em Alter existem mais de 300 praias. Apesar de ser um vilarejo, pois é um lugar que se estende de água, suas praias mais famosas é a Ilha do Amor. Chegando em Alter, a primeira praia a ver é ela. Para isso, e até esse lugarzinho de areia, você vai até a pé, no tempo da seca. Porém, quando os rios sobem, não dá para visitar nenhuma praia, só andar a barco. Em Alter do Chão não existe apenas praias, pois também você pode estar fazendo trilhas, ir à floresta, tomar banho em pequenas lagoas, visitar as comunidades ribeirinhas, ver alguns canais que passam no meio da floresta, acampar. Afinal, você visita o lugar e se apaixona com tantas coisas para fazer ao ar livre. Você já deve estar querendo saber como é que chega até Alter. Não tem muita dificuldade. Você precisa pegar um voo até a cidade de Santarém. E de lá você pode ir de táxi, que custa entre 70 a 100 reais. São 34 quilômetros de estrada da faixa de Santarém até Alter do Chão.
Agora vamos falar sobre a hospedagem. Em Alter do Chão existem várias pousadas. Elas se diferenciam pelos seus preços. Existem as mais baratas e mais simples, que custam menos de R$ 200, e também tem as mais caras, que são em torno de R$ 200 a R$ 400. Mas vai a sua preferência e o preço mais acessível para você. Se puder pagar a melhor e mais cara, paga. Caso ao contrário, paga a mais baratinha mesmo e aproveita a sua viagem do mesmo jeito. Então você está esperando o quê? Para visitar esse maravilhoso lugar cheio de belezas naturais, Alter do Chão te proporciona tudo de bom para passar uma viagem em família. E o melhor de tudo é que, em relação à saúde, pode ficar tranquilo que não necessita se prevenir de nada, exceto agora na pandemia, devemos ficar em casa. Para onde viajar nas férias? Bahia, por ela ser a primeira cidade histórica e tendo vários pontos turísticos. E a melhor época do ano para visitá-la é de abril a outubro, por ter um clima ótimo e para poder visitar os pontos turísticos sem se preocupar, tendo 25% de gastos financeiros. E a melhor forma de viajar para lá é de carro, pois não é tão longe quanto parece. E você indo com o seu próprio carro, você economiza mais e tem mais conforto. E um dos lugares que você pode visitar é o Farol da Barra, o Elevador Lacerda, Pelourinho e Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. E lá podemos encontrar variáveis coisas, por exemplo, a Santa Cruz, Cabralha, parte da chamada está Descobrimento e a cidade do sul da Bahia. Está a 20 km do Porto Segura e ainda próximo do Trancoso e Arraial da Ajuda. E quanto à saúde, não é necessário nenhuma vacina, apenas repelente caso você tenha alguma alergia. E a distância de carro é de 663,3 km, 10 horas e 3 minutos de viagem. Pelourinho, um dos maiores e emblemáticos pontos turísticos da Bahia, onde acontece os carnaval. E o Pelourinho é um bairro da capital baiana, situado no centro histórico, uma das principais atrações turísticas. Situado em frente a um modelo, o elevador Lacerda é da mesma forma que o Farol da Barra, um movimento que simboliza Salvador, era considerado o elevador mais alto do mundo, com seus imponentes 73 metros de altura. A igreja de Nosso Senhor Bonfim foi erguida em 1772. A igreja de Nosso Senhor Bonfim é a mais famosa de Salvador. A decoração do interior segue o estilo de neoclássico, enquanto a fachada é revestida com azulejos. O Farol da Barra, erguido em 1698, está localizado no ponto de Santo Antônio da Barra, mais antiga construção militar do Brasil, e é um dos pontos turísticos mais conhecidos, sendo identificado por turistas de outras cidades, como um monumento e um símbolo da cidade. Olá, eu sou Josefa Raiclécia. Hoje vim explicar sobre o Lago Paranoá, que fica localizado no estado de Brasília. Esse lago é um lago artificial que se encontra na capital do Brasil. Ele foi idealizado no ano de 1894. Esse lago foi concretizado na cidade durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. É um lago formado por águas represadas do rio, em que mede 1.000 metros de altitude. Também a área, que mede 48 km². O perímetro, que mede 80 km de profundidade média, 12 metros, com a máxima de 38 metros. O Lago Paranoá fica afluente do Ribeirão do Torto e Ilhas do Retiro. Nesse lago existem algumas aves mais comuns. É o biguá. Lá também podemos encontrar garças, matracas, mamíferos como capivaras e os gambares. Olá, me chamo Maria Luísa, estudo no Colégio Estadual Guilherme Campos, aluna do 7º ano A. Vou falar um pouco sobre a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Ela foi fundada em 31 de maio de 1970. Mais conhecida como Catedral de Brasília, é a catedral católica que serve a Brasília, capital do Brasil, sendo a sede arquidiocese de Brasília. Fica ao sul da S1, no eixo monumental, na região da Esplanada dos Ministérios. A arquitetura da catedral foi conhecida por Oscar Niemeyer
e é por vezes considerada sua obra-prima, tendo sido graças a ela que o arquiteto venceu o Prêmio Pitzek, considerado equivalente ao Nobel de sua profissão em 1988. Oi, me chamo Yasmin, do Colégio Estadual Guilherme Campos. Sou aluna do 7º ano A e vim falar um pouco sobre o Congresso Nacional. Bom, o Congresso Nacional foi criado em 1824, seguindo o modelo bicameralismo da Carta Monárquica Francesa. Elaborada após a queda de Napoleão Bonaparte, a Constituição Imperial determinou em seu artigo 14 a criação de uma Assembleia Geral, que integrasse a Câmara dos Deputados e o Senado com o fim da monarquia e a exceção da República. A nova Constituição de 1891 formalizava o poder legislativo enquanto exercício do Congresso Nacional. A composição desse modelo incluía a Câmara dos Deputados e o Senador Federal. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce no âmbito federal as funções do Poder Legislativo, que sejam elaborar, aprovar as leis e fiscalizar o Estado brasileiro. Como administrar e julgar o Congresso é bicameral, logo composto por 2 casas. Olá, me chamo Evelyn Dias, aluna do 7º ano A do Colégio Guilherme Campos. Eu vou falar um pouco sobre o Jardim Botânico. A região administrativa é composta basicamente por condomínios fechados. A área antigamente pertencia às fazendas Taboquinha e Papuda, embora haja controvérsias quanto à correta delimitação de cada uma. O Jardim Botânico surgiu inicialmente em 1999 como setor habitacional Jardim Botânico, criado pelo Decreto 20.881, em áreas então pertencentes a São Sebastião. A criação da região administrativa se deu em 31 de agosto de 2004, pela Lei 3.435. Oi, meu nome é Lucas, sou aluno do 7º ano B do Colégio Guilherme Campos. Hoje irei falar um pouco da Chapada do Guimarães. O Parque Nacional Chapada do Guimarães é uma unidade conservada brasileira situada no estado de Mato Grosso, nos municípios de Chapada do Guimarães e Cuiabá, que recebeu a guarita federal através do Decreto 93.656, de 12 de abril de 1989. Na área de conservação, em seus arredores fica a maior gruta de arenito do Brasil, cachoeiras como a emblemática Véu de Noiva, uma profundição de paredões de pedras, alajarados e belos rios. E também é um dos maiores pontos turísticos do Brasil. Olá, sou João Vitor, sou aluno do 7º ano A do Colégio Estadual Guilherme Campos. Estou aqui para falar da cidade de Bonito. Melhor época para conhecer Bonito. Programando uma viagem para Bonito. Confira como é o clima da cidade e descubra qual a melhor época para visitar o destino. Inúmeros turistas buscam descobrir qual a melhor época para ir a Bonito. A cidade é repleta de atividades ligadas ao ecoturismo, sendo o principal destino do país. Para esse fim, mas mesmo sendo incrível o ano todo, vale a pena se informar sobre as características de alguns meses para não ser pego de surpresa. Praticamente, qualquer pessoa que pense em viajar para Bonito coloca o mergulho no roteiro, e não é para menos. As águas cristalinas são um convite irresistível para essa atividade. Mas, infelizmente, não é algo que possa ser feito o ano todo. De dezembro a março, por exemplo, meses que correspondem ao verão e época das chuvas. Os rios tendem a ter águas mais turvas e menos peixes, já que esses nadam arrumam as nascentes para a desova, e é a famosa Piracema. Em compensação de maio a setembro, conhecido como período seco, as águas voltam a ser convidativas tanto ao mergulho quanto à prática do snorkeling, sendo a melhor época para ir a Bonito se você busca essas atividades que podem ser aproveitadas menos com as temperaturas baixas.
Um lado positivo do período de chuvas é que ele representa a melhor época para viajar a Bonito observar animais. E também o período perfeito para quem não dispensa uma cachoeira no roteiro. Por conta das chuvas, de dezembro a março, as quedas d'água ficam mais volumosas, criando um espetáculo à parte em meio a uma vegetação com a tonalidade verde impecável. O único ponto negativo nesse caso é a presença dos mosquitos, mas nada que um bom repelente não possa resolver. Chuvas de última hora também podem fazer com que alguns passeios sejam cancelados. Para tentar evitar que isso aconteça em sua viagem preferida, conhecer a Bonito no final de abril ou início de maio, quando a chuva é bem menos frequente. Localização: a cidade de Bonito está localizada no sul da região centro-oeste do Brasil, a oeste de Mato Grosso do Sul, sobre o planalto do Boboquena, popularmente conhecido como Serra do Boboquena, e Depressão do Miranda. O mais famoso e mais completo aplicativo de mapas é o Google Maps, em seu lugar garantido nestas listas, disponível para Android e iOS ou aplicativos conta com uma grande estrutura, sendo mais de 220 países e territórios mapeados ao redor do mundo. Exibe informações a respeito de empresas e lugares como parques e praças, sinalizados no mapa, contando inclusive com a avaliação dos usuários, o que facilita a exploração do ambiente. Se você quer conhecer um restaurante novo, por exemplo, rapidamente tem acesso à sugestão de estabelecimento ao seu redor. Fácil de usar, permite a navegação em tempo real, tanto online quanto offline. Desde que você baixe o Maps previamente em seu smartphone, é possível definir as rotas com os múltiplos pontos de parada, obtendo informações de distâncias e tempo de deslocamento, seja para carro, transporte público e bicicleta ou a pé. Falando em transporte público, o app permite consultar informações a respeito das linhas e itinerários, facilitando o deslocamento até mesmo para turistas. Certamente é um dos aplicativos de mapas mais completos e eficiente dentro dos dispositivos no mercado. 2. Waze, aplicativo mapa disponível para iOS. O Waze e outro grande exemplo que merece estar entre os melhores aplicativos de mapas, muito usado em grandes centros urbanos, sugere rotas eficientes a partir de informações de trânsito em tempo real, buscando sempre o melhor caminho para o usuário. Seu grande diferencial está na participação ativa da comunicação de usuários que compartilham informações a respeito das condições do trânsito em tempo real. É possível, por exemplo, saber se há pontos de lentidão ou obras ao longo do percurso, além de ocorrências como acidentes e blitz policiais, criando roteiro de viagem. Defina o objetivo da viagem, escolha a melhor época, defina o seu orçamento e tempo disponível. Lembre-se da documentação, conheça a importância da recupagem, defina a forma da locomoção, escolha os hotéis, opte pelos melhores pontos turísticos. Oi, eu sou Eduardo, aluno do 7º ano A do Colégio Estadual Guilherme Campos. Vou falar sobre o projeto de viagem de férias, onde escolhi apresentar um estado de Goiás, localizado na região centro-oeste do Brasil, e tem como capital Goiânia. Esse estado tem 246 municípios, uma população estimada em 6,9 milhões de habitantes. A cidade de Caldas Novas é uma ótima opção para uma viagem de férias, agradável para qualquer época do ano. Para quem mora em outro estado, a melhor forma de chegar lá é de avião, já que o aeroporto fica a 3 km do centro da cidade.
Lá tem várias opções de visitação, como o Parque Estadual de Caldas, o Monumento das Águas, além de aconchegantes piscinas de águas termais. Além de relaxar em Caldas Novas, pode realizar trilhas e admirar a fauna e a flora exuberante dessa região, quanto à preocupação de saúde apenas de rotina. Obrigado por assistir. Tchau! Se você quer viajar para algum lugar nas suas férias, é algo que você não deve deixar de conhecer Santa Catarina. O melhor mês com o melhor preço para viajar é março. Fevereiro e abril também são boas opções e garantem uma economia de até 25%. É porque sabemos que a melhor forma de chegar a Santa Catarina é de avião, pois seu voo dura apenas 3 horas e 5 minutos, com 2.150 quilômetros, e você ainda terá mais alto astral para conhecer os pontos turísticos. Quando chegar, não deixe de conhecer Balneário Camboriú, a famosa Dubai brasileira, por seus inúmeros prédios gigantes e arranha-céus, possuindo até mesmo os maiores prédios da América Latina. E é óbvio que não vai faltar diversão com os bombeiros do Parque Unipraias. Levam ao topo do morro onde fica a estação Mata Atlântica, um lugar com quiosque, trilhas para mirantes, atrações pagas para crianças e adultos como a tirolesa Hype Ride, Trenó e Uhu e a Floresta Encantada. Com mais diversão ainda, o Beto Carreiro te oferecerá um dia perfeito com diversão, alegria e muito mais. Sem contar que o ingresso custa apenas R$ 145 por pessoa. Você pode comprar os ingressos às 8h30, entrar no parque às 9 horas e sairá às 18 horas. Logo em seguida, quando chegar, vá para a montanha-russa Fire Whip, a primeira montanha-russa invertida do Brasil. Você vai sentado e o trilho está logo acima da sua cadeira. Seguindo, vá para a Big Tower, o elevador que sobe a 100 metros de altura e despenca numa velocidade de 120 km por hora. Já se você quer se divertir com música e dança, vá para o espetáculo Madagascar Circo Show, o espetáculo protagonizado pelos personagens do filme Madagascar. Hot Wheels Epic Show. Carros, moto e até mesmo caminhão fazem manobras incríveis numa pista que recria uma pequena cidade, enquanto o público assiste em uma arquibancada protegida. Se você quer conhecer Santa Catarina bem, sabe que não deve deixar de ir às praias, não é mesmo? E com certeza Florianópolis é o melhor lugar para curtir praias com água calmas e cristalinas. Fique agora com as 8 melhores praias. Lago Negro. O Lago Negro Artificial fica em um gramado no bairro Planalto, no Rio Grande do Sul. Oferece passeios de pedalinho, bar, restaurante e loja de conveniências. As crianças adoram passeio de pedalinho, é o lugar ideal para quem gosta de piquenique e curtir a natureza e apreciar as belas hortênsias que coloram o parque no verão. Apenas o valor dos pedalinhos são cobrados. É aberto 24 horas, sem ingresso, horário de funcionamento do pedalinho às 8h30 até às 6 horas. É o principal parque de neve indoor da América Latina e recebe milhares de visitantes todos os anos. O parque é dividido em 3 áreas de atrações: o vilarejo alpino, o restaurante e a montanha de neve. Os ingressos ou passaportes são vendidos online, mas na hora também é encontrado. O parque é uma ótima opção para você se divertir com a sua família. É a principal atração da Canela, um dos principais cartões postais da Serra Gaúcha e um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. A cachoeira é a principal atração do Parque do Caracol, reserva natural do município de Canela, no Rio Grande do Sul. The shadow to my light, did you feel us?
another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? That planet under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Something is wrong with the sum of us. Olá pessoal, agora vamos ver o que podemos fazer aqui em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é o tipo da cidade que convida a curtir sem grandes obrigações a cumprir. Tudo é fácil, acessível e o melhor de tudo, barato. Um excelente destino para quem deseja aproveitar sem se preocupar com orçamento ou roteiros. A maior dúvida de quem visita Arraial do Cabo é qual praia escolher para passar o dia. O maior problema será escolher entre deitar na areia diante daquele mar cheio de cores, fazer um passeio de barco ou um mergulho incrível. Por isso, permita-se descansar e aproveitar este paraíso. Arraial é para relaxar e ser feliz, sempre com muito sol. Agora vamos falar dos custos financeiros. Quanto vai gastar lá em Arraial do Cabo? Assim, se for uma viagem de luxo, os custos básicos, hospedagem, alimentação e aluguel de carro sairiam a R$ 455 por dia. Também é preciso considerar também os demais passeios e barco, táxi, que se diluem na soma final, mas que representam mais de R$ 295. Continuando no custo financeiro, quanto custa uma passagem de avião para Arraial? As passagens aéreas para Arraial do Cabo são a partir de R$ 130. Quanto custa ficar em uma pousada em Arraial do Cabo? Custa aproximadamente a partir de R$ 170 ou mais um pouco. Just won't come out. Something is wrong with the soul.